Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo direitos humanos, justiça tardia e crimes hediondos e as mudanças no Código de Processo Penal. Nossa entrevistada é a juíza Edinamar Aparecida da Silva Costa, que é titular da 4ª Vara Criminal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Doutora Edinamar, então eu coloquei para a senhora no bloco anterior a questão da impunidade, aquela sensação de injustiça que também incomoda a sociedade e afeta os direitos humanos. Como é que o senhor avalia de maneira geral isso? É muito difícil para nós, juízes. Hoje ainda falei com um advogado, falei assim, olha, porque para o advogado é mais fácil que ele sabe se o cliente está mentindo ou não. E para nós nunca sabemos, Porque nós tentamos, na medida do possível, aplicar a pena, através do processo legal, através das provas que nós temos. Mas nem sempre nós somos capazes de verificar aquele que realmente é culpado ou inocente. E é nisso que acontece quando fala a impunidade. Não, a polícia prendeu, a justiça soltou. Não quer dizer que... Eu não acho que exista impunidade. Eu acho que o que existe é realmente uma dificuldade da aplicação e as dificuldades que nós temos do sistema carcerário. Sim. E nesse ponto aí, eu gostaria que a senhora avaliasse a questão dos mandados não cumpridos, Também que é outra manifestação de injustiça que a gente percebe aí em todo o sistema da segurança pública. Hoje, por exemplo, no país são quase 300 mil mandados não cumpridos, é um número maior do que o de detentos. Como é que a senhora avalia isso? Eu acredito o seguinte, que se cumprisse todos esses mandados, não teríamos colocado tanta gente, É uma dificuldade. A gente já conta com esses mandados que não são cumpridos. E o não cumprimento se deve à falta da estrutura, porque nós já estamos caminhando, já estamos adiantados com o sistema da informatização. Mas isso ainda é um problema muito sério, porque eu resolvo muito bem. Aí, em Minas Gerais nós temos o alvará eletrônico, no instantinho você manda prender, você solta eletronicamente, mas isso não pode ser feito de um estado para outro. Então as pessoas, os criminosos, eles já sabem disso. Então é muito fácil fugirem, saírem, se esconderem. Então essa é uma dificuldade. Eu acredito que pela falta de sistema próprio que consiga deter essas pessoas. Por outro lado, nós temos uma situação também paradoxal e contraditória essa, que é os detidos não condenados. Nós temos um grande número de pessoas que não foram condenadas e são mantidas por prisões provisórias que acabam não tendo fim. Seria isso? Com certeza. Eu sou muito preocupada com isso. Eu estive à frente da Vara Criminal de Ituiutaba por mais de 3 anos e, por cidade pequena, eu consegui acompanhar bem esse aspecto, porque eu acho que a gente não deve, de maneira nenhuma, deixar na prisão um inocente. E enquanto ele está provisoriamente, sem nenhuma condenação, a presunção é que ele seja inocente. Então, essa é uma dificuldade muito grande que realmente precisa ser vista com carinho e está existindo atualmente aí uma campanha, até do próprio Conselho Nacional de Justiça, para que isso seja resolvido com mais celeridade. E isso é possível fazer esse monitoramento, esse acompanhamento por parte do juizado? Bom, teoricamente sim. Agora a gente sabe que a estrutura de pessoal, a estrutura de técnica, é que às vezes não é suficiente. Uma cidade como Uberlândia, nós temos só presa em torno de 2.000 pessoas. Então, é muita gente e temos que estar constantemente verificando, olhando, E ante essa preocupação do Conselho Nacional de Justiça, a senhora acha que existem abusos nessa decretação de prisões provisórias? Elas poderiam ser evitadas? Quais são as razões de se adotar a prisão provisória? Nós temos aí aquela situação ambígua, Ou seja, de um lado existe os excessos, de outro existe também aqueles que deveriam estar presos e não estão. É difícil falar por outros, por outros colegas, mas eu, particularmente, já tenho assim, um certo tempo na vara criminal,
eu tenho uma preocupação muito grande para que isso não aconteça. A gente tem que fazer um trabalho estruturado com todas aquelas pessoas ligadas à justiça, como o Ministério Público, a polícia, para que isso não aconteça realmente, né? Porque depois, num certo tempo, a prisão provisória vira prisão ilegal, não é isso? Exatamente, porque a questão da prisão provisória é enquanto não tem uma sentença transitada e julgado, né? Tem que ter lá aquela certeza confirmada, inclusive pelos tribunais, enquanto tiver possível recurso, para saber se a pessoa é ou não, né, considerada culpada. Agora, tem casos que realmente não tem como negar, né? Não tem certeza da culpabilidade, apesar de não ter uma sentença condenatória. Então, esses casos, eu acredito que tem que ser mantido, sim. E se a pessoa também representa, se esse criminoso ou suspeito representa ameaça à sociedade ou até às investigações também? Com certeza, né? É um outro ponto que tem que ser levado em consideração. E a própria lei de crimes hediondos impede que o juiz conceda essa liberdade, mesmo sob pagamento de fiança. Ah, sim, a lei de crime hediondo não permite fiança em hipótese alguma, né? Muito bem. Agora, eu gostaria que falasse também um pouco, senhora, sobre a superlotação. Mas aí, para o próximo bloco, terceiro bloco, a gente volta a conversar sobre esse assunto com a doutora Edinamara Aparecida Silva Costa, da 4ª Vara Criminal de Uberlândia. A gente volta em instantes.